Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, muito bem. Começamos hoje, quinta-feira, ao vivo mais uma vez, Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Hoje é o segundo programa da série Greve Geral, Sindicalismo e Greve Geral, em que nós avaliamos a grande greve geral do dia 28 de abril e tratamos também do pós-greve, dos desdobramentos dessa grande greve construída unitariamente pelo Movimento Sindical Brasileiro. Centrais sindicais, confederações, federações sindicatos e a base sindical, porque a direção, ela dá a orientação, ela dá o comando, mas quem realiza o movimento efetivamente são os trabalhadores da base. A greve foi nacional, foi forte e foi unitária. E muitas cidades houve paralisações maiores. Uma dessas cidades foi Guarulhos. Guarulhos, para quem não sabe, nós evidentemente vamos passar o nosso programa em Guarulhos no sábado, mas passamos também em Brasília. Guarulhos tem 1.300.000 habitantes, é uma cidade muito grande, tem um principal aeroporto do Hemisfério Sul, cortado por grandes rodovias, é um polo econômico extraordinário. E lá a greve foi muito forte. Foi forte porque as categorias participaram, mas sobretudo porque os condutores de veículos rodoviários pararam 100%. Razão pela qual temos o nosso convidado aqui hoje, o presidente do sindicato da categoria, Maurício Brinquinho. Brinquinho, obrigado pela sua presença. Obrigado, João. Obrigado a todos aqueles que estão nos assistindo. E realmente você falou uma coisa que é verdade. Acho que essa greve vai virar história lá pra gente em Guarulhos. Tudo bem. Eu queria que você falasse um pouco da sua categoria, como é que foi o preparo da greve, porque tem tudo tem o antes, tem o durante e tem o depois. Como é que foi preparar as garagens, como é que foi fazer o convencimento aos trabalhadores? Foi muito difícil ou o pessoal estava predisposto? Na verdade, Franzinho, o que acontece é que a gente vem, desde quando começou essa questão de reforma, que é uma grande mentira, na verdade, porque reforma, quando a gente pensa em reforma, a gente pensa em coisa boa, e até agora não vi nada de bom para os trabalhadores, só se for reforma realmente nas mansões dos patrões, porque desde quando começou toda essa discussão, tanto da reforma trabalhista quanto da reforma da Previdência, e quando começou a discussão da terceirização, ainda lá atrás, ainda no ano passado, nós já começamos a fazer um preparo com a categoria. Sindicato dos Condutores de Guarulhos, por ano a gente faz 4 seminários com os trabalhadores, né? Isso é habitual? Isso é habitual. Nós fazemos um seminário com a direção, para a gente discutir a campanha salarial, e na sequência a gente faz um seminário com a militância. A gente tem um grupo de pessoas que sempre nos acompanham todo ano. A gente está sempre trazendo mais. A gente começou com 10 militantes, hoje a gente tem quase 400 militantes. São os chamados ativistas. São os chamados ativistas. Lá a gente chama de militante, né? Mas são os ativistas mais frequentes. Tem aqueles outros que também se sentem como militantes, às vezes não comparecem nesses seminários, mas eles se sentem, estão sempre na base, conversam muito, a gente tem um contato muito grande com os trabalhadores, né? Direção do sindicato está sempre nas garagens, eles têm acesso muito fácil lá com a gente. Então nós já começamos nesses seminários, né? A gente faz o seminário da campanha salarial, depois a gente tem as nossas assembleias, e no final do ano a gente faz seminários também de avaliação, tanto com a categoria quanto com a diretoria. Então, desde quando começou a discussão da terceirização, lá no ano passado, a gente já, inclusive, nós tínhamos feito a primeira greve também, uma paralisação contra a terceirização também no ano passado, e a gente já começou a preparar o trabalhador. A gente faz muita formação política, então nós começamos a fazer muita discussão em relação ao ataque que a gente já imaginava que seria com os trabalhadores, principalmente dos trabalhadores de carteira assinada. Quer dizer que já havia um acúmulo de debate, de discussão, quando chamou para a greve foi mais fácil. Sim, eu desde que eu assumi o Sindicato dos Condutores como presidente, eu sei que é sempre mais difícil, né? A gente, às vezes em casa, até dar um oi para minha esposa que está aqui presente, mas para a gente conviver já em casa com a esposa já é difícil, já são duas cabeças, são duas ideias em geral diferentes. Mas é mais produtivo. Sim. Então, a ideia no Sindicato dos Condutores, quanto mais gente a gente trouxesse para dentro, poderia ser mais trabalhoso, mas a gente conseguiria alcançar cada vez mais a responsabilidade, porque é uma divisão de responsabilidade. Você falou muito bem quando você diz que a gente pode ter a contribuição da organização das greves, mas quem realmente faz a greve é o trabalhador. Sim, sim. Quanto mais gente
tá junto, mais a gente consegue construir essa unidade, né? Perfeito. Que foi o que aconteceu, que acabou findando na paralisação do dia 28. Muito bem, o Repórter Sindical de hoje, segundo programa da série Sindicalismo pós-greve geral. Daqui a pouco a gente vai falar das coisas que estão sendo tratadas unitariamente pelas centrais, pelas entidades, demais entidades de classe, também no Senado e na Câmara. Mas agora apresentar a nossa Ariane Soares, que nos auxilia em todo o programa, todos os programas aqui no Repórter Sindical, faz os encaminhamentos dos telespectadores, dos internautas, da produção, etc. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzin? Boa noite a você, boa noite, Brinquinho. Obrigado por Ariane. sua participação aqui com a gente. E boa noite a você também que nos assiste, ou internauta, ou telespectador. Nós estamos aqui para receber as suas perguntas, você pode enviá-las. Agora, se você estiver assistindo através da TV, você tem o e-mail tv@agenciasindical.com.br e também tem o WhatsApp, fica até mais fácil para você mandar a sua pergunta, é 011 942709363, vou repetir para você gravar, 942709363. Também você pode participar aí pelo Facebook, faça a sua interação, mande sua pergunta, compartilhe, enfim. Muito obrigada. Ariane Soares, nós já temos alguma pergunta, alguma participação? Já podemos começar. Vamos começar então, vamos estamos aqui começar. para isso. A gente recebeu bastante pergunta durante o dia, então já podemos fazer o encaminhamento. Aqui a primeira é do José Barros da Silva Neto, ele é dirigente metalúrgico de Guarulhos. Ele diz assim: eu, Barros, coordenador da Força Sindical Regional, pergunto a Maurício Brinquinho, líder dos condutores de Guarulhos, categoria que parou 100% no dia 28. Qual o papel da unidade sindical na articulação da greve, na sua realização e para as lutas futuras? Primeiro, dar uma grande boa noite para o Barros, né, Barros? Um grande abraço, porque tem feito um trabalho extraordinário na organização da Central, da Força Sindical lá em Guarulhos. Barros, eu acho que a gente saiu em Guarulhos, principalmente em Guarulhos, eu em todo momento, eu sempre tento relembrar isso. Em Guarulhos, a gente saiu com um grande diferencial, Franzinho. O que acontece? Lá a gente conseguiu extrapolar as ideologias de cada central e nós nos juntamos todos em prol realmente do trabalho, da maior necessidade do trabalhador. Então, em Guarulhos, independente da bandeira que o sindicato representa, a ideologia que ele representa, nós conseguimos todos juntos formar um grande grupo, né? E discutir a greve. Porque a greve ela começou realmente às 0 horas do dia 28 com a parada dos condutores. Sim. Mas ela deu continuidade com os metalúrgicos, com os químicos, com os bancários, com a saúde, enfim, com todas as outras categorias que tem em Guarulhos, né? Então eu acho que essa importância, assim, mesmo que a gente não tenha, a gente tem visto uma grande dificuldade de vitória contra esse congresso dos infernos que está aí, contra esses deputados que estão aí, porque a gente percebe que independente, o Brasil todo parou. Guarulhos parecia, no dia 28, parecia um feriado. Parecia era uma sexta-feira. Era uma sexta-feira. E parecia um domingo depois das 6 horas da tarde, tudo parado, isso o dia inteiro, né? E a gente só vê na grande mídia mostrando alguns focos de alguns problemas no país inteiro. Mas a grande paralisação a mídia escondeu, a grande mídia escondeu muito. Por isso a necessidade da gente ter programas como este aqui. Então, mas lá em Guarulhos ficou bem caracterizado que o nosso esforço e toda essa nossa unidade sindical, que foi construída junto com o Barros, junto com as outras centrais, ela deu qualidade ao movimento, né? Ela foi um movimento, foi uma paralisação que gerou o dia inteiro, né? Colocou muita gente na parede, que achava que não deveria parar, estava meio pensando 2 vezes, mas quando viu o movimento, o peso do movimento, todos os sindicalistas em Guarulhos, sentiu aquela força. E é o que eu estava querendo dizer, a gente não sei se nós vamos conseguir ter êxito a nível nacional. Sim. Porque o golpe do Temer ele é muito forte. Sim, sim. É um golpe realmente contra os trabalhadores, é um golpe onde a gente pressente que já veio, da mesma forma que nós começamos a fazer um trabalho de conscientização anteriormente, esse golpe do Temer ele vem sendo criado há muitos anos, não foi agora. Eles têm tudo planejado. Você percebe que a cada passo que a gente dá, eles têm um outro passo para ser dado também. Você sabe que eu falava ontem com um amigo meu,
Aliás, o Álvaro Egé, por coincidência, é sindicalista de Guarulhos, mas o Álvaro eu conheço na época do Partidão. Álvaro. Né? O Álvaro é um quadro muito qualificado. E ele me dizia, olha, me chamou pelo sobrenome, olha, Franzinho, o problema da ditadura é que ela é construída durante a democracia. E a gente não percebe. Quer dizer, a democracia vai se fragilizando, vai dando abertura, vai se desguarnecendo e quando vê, o monstro está dentro de casa. Verdade. Porque em 64, eu era moleque, cara, tinha 7 anos quando teve o golpe. Mas o Juscelino, por exemplo, apoiou o golpe. Crente que em 65 ele seria eleito presidente da República, que havia eleições marcadas para presidente da República. Só que não combinaram com o Castelo Branco e muito menos com os que mandavam, que deram o golpe, que foi o Departamento de Estado americano e as multinacionais, o grande capital, né? Muito bem. Chegou em 65, não teve eleição. Bom, mas ainda não estava aquela ditadura que o bicho pegava ainda, porque só veio com AI-5. Sim. Então o regime ele foi num crescendo de agressividade e de repressão, e quando houve o confronto, começaram as greves de 68, da Cobrasma, a greve em Minas Gerais, a greve dos mineiros, etc., o regime endureceu e baixou o AI-5, aí fechou o tempo. Então, você bem observou, é uma construção gradativa. E os que deram o golpe aqui no Brasil, os que comandaram o golpe, têm longa experiência de dar golpes pelo planeta inteiro. O centro inteligente disso é o Pentágono americano e o Departamento de Estado americano, isso todos nós sabemos. Agora, cabe a nós, brasileiros, patriotas, e que vivemos aqui, nascemos aqui, temos um compromisso com a terra, fazer a resistência. A greve geral foi uma resistência, o dia 15 de março já tinha sido uma resistência forte. E eu te pergunto, parece que é um ato programado para o dia 21 em Guarulhos, no Bosque Maia também, parece que é um protesto que vai ter lá em defesa dos direitos. Você está acompanhando isso ou não? Estamos acompanhando, o Sindicato dos Condutores participou, né, na segunda-feira, o Barros também convocou uma nova reunião e foi discutido esse dia 21. Mas você estava falando bem uma coisa, Franzinho, que é o seguinte, a história vai se repetindo e as pessoas fazem de conta que não enxergam, né? Esse é um grande problema. Porque você vê que a repressão já começou também, começou a ficar cada vez mais forte, né? Então você percebe quando ontem, na audiência do Lula, você viu todo o aparato militar que estava lá à disposição do Moro lá para conter as manifestações. E o incrível, né? Você vê lá 50 mil pessoas na rua e a Polícia Militar falando que tinha 5 mil. Né? E falando que tinha manifestantes coxinhas do outro lado. Aí você olhava, aí sim a Globo devia mostrar que era aquela meia dúzia, porque o povo brasileiro tá começando. Eu tenho uma fé, eu tenho muita fé no povo ainda. E eu tenho fé que o povo vai conseguir se levantar um pouco antes da gente sofrer uma nova ditadura realmente descarada. Porque a gente eu tenho receio deles perderem a mão com esse golpe que eles estão dando. Sim. E de repente eles terem que usar apelarem para a violência, para a repressão. Ô Brinquinho, duas coisas que eu queria observar. Depois, nós temos o Fala de AP, daqui a pouquinho eu chamo o Fala de AP, que participa o Antônio Augusto de Queiroz, eu acho que é o Toninho hoje que está participando, né? Beleza? Toninho, que é o diretor de documentação do DIAP e talvez hoje do nosso campo, do campo popular, democrático, o cara que mais compreende o que acontece no âmbito do Congresso Nacional. O Toninho sempre tem uma manifestação. Mas só duas observações. Na greve geral, pelo menos em Guarulhos eu acompanhei aqui em São Paulo também, desde as 4h30 da manhã telefonando para todo mundo. Em Guarulhos eu não vi quebrar um galho de árvore. E em Curitiba ontem não se quebrou um copo. Então o povo não provoca, o povo não pratica violência, o povo é pacífico e o povo tem uma ideia de que a ordem lhe beneficia. Quando há quebra desse tipo de padrão, não foi o povo que fez, não há esse registro pela nossa experiência. Vou chamar o Toninho do DIAP, o Antônio Augusto de Queiroz, lembrando que quem faz o programa com a gente hoje, o repórter sindical, é o Márcio Branquinho, que é vereador em Guarulhos, vereador reeleito, depois ele vai falar como é que foi a reeleição, muito bem votado, por sinal, e preside o Sindicato dos Condutores, que é filiado à CUT, Central Única dos Trabalhadores. Vamos lá, Toninho? Olá, Franzinho. Aqui é Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho do DIAP, falando de Brasília a respeito da semana no Congresso Nacional. A semana que termina foi uma semana muito intensa, teve a grande repercussão as mobilizações do dia 28, e isto já teve reflexo na trabalhista no Senado, tendo o líder do PMDB resistido àquele projeto em base precarizante,
e já estão buscando lá uma alternativa para amenizar os seus efeitos mais perversos. No caso da Previdência, a situação foi agora para o plenário, ou seja, se votou na comissão especial o texto, e agora o governo está fazendo um esforço enorme para aprovar a sua proposta no plenário da Câmara. Lá exige 3/5 de voto. O governo tem feito as mais variadas concessões para as diversas bancadas da sua base de apoio no Congresso, em particular a bancada da Bala, que tem exigido mudanças no Estatuto do Desarmamento, e a bancada ruralista, que tem pedido uma legislação trabalhista para a área rural muito mais dura do que aquela prevista para a área urbana. E para complicar o quadro, por isso que deve ampliar a mobilização, o projeto de emenda à Constituição da reforma da Previdência tem um artigo que dispensa o empregador de pagar FGTS na demissão de trabalhador aposentado, ou seja, aquele trabalhador que se aposentou e continuou trabalhando, a reforma da Previdência autoriza o empregador a demiti-lo sem pagar a multa do FGTS de 50%, que seriam 10% para o governo e 40% para o trabalhador. É preciso, portanto, intensificar a resistência para que se inviabilize a aprovação dessa reforma, ou, no pior cenário, se exclua dela os seus efeitos mais perversos. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, Antônio Augusto Queiroz, Toninho do DIAP, sempre participa com muito conteúdo, muita seriedade e responsabilidade, porque é do ramo. Nós estamos hoje aqui recebendo Maurício Brinquinho, eu falei Márcio, que eu me confundi com Márcio, meu amigo do Sindicato dos Gráficos, e ele preside o Sindicato dos Condutores de Guarulhos, aqui da Grande São Paulo, e é da CUT, é vereador de Guarulhos, reeleito pelo Partido dos Trabalhadores. Depois nós vamos falar um pouco da política também. Ariane Soares, temos perguntas ao Brinquinho, vamos lá? Vamos, já que estávamos com o DIAP, vamos dar continuação ao DIAP. Marcos Verlaine, ele é analista político e assessor parlamentar do DIAP, mandou sua pergunta também. Maurício, boa noite. Primeiro, parabéns pela mobilização maciça na greve geral. A greve foi um sucesso. A que atribui esse sucesso e o que estão fazendo ou farão para barrar as deformas que tiram a aposentadoria e os direitos trabalhistas? Marcos Verlaine. Boa noite, Marcos. Muito obrigado aí por você estar nos assistindo e obrigado por ter percebido todo o trabalho que nós tivemos em Guarulhos, né? O que dá essa questão da unidade, como eu estava falando um pouco antes, que o Barros também tinha falado, o que se dá ao trabalho são duas coisas. Primeiro, a gente ser bem transparente com o trabalhador, mostrar o trabalho do sindicato e mostrar para que veio, né? Os trabalhadores dos sindicatos condutores hoje, que nós representamos, eles participam muito do sindicato. Tá. Como eu disse, nós temos pelo menos 4 seminários durante o ano, nós temos nossas assembleias e nós discutimos política a todo momento, né? Eu, apesar de estar na Câmara dos Vereadores também, pelo menos de 15 em 15 dias eu passo em todas as garagens à noite e de madrugada para conversar um pouco com os trabalhadores e eles conseguem acessar a gente facilmente, tanto no sindicato quanto na Câmara, né? Agora, a gente precisa continuar lutando, viu, Marcos, né? Desculpa, Marcos, a gente precisa continuar lutando. Eu acho que as mobilizações têm que ser cada vez mais sérias, mas a gente precisa dar um jeito de que a gente precisa usar pessoas e a mídia que nos ajuda, assim como aqui, a gente está aqui no franzinho aqui, justamente para a gente tentar alcançar um pouco mais ainda os trabalhadores. E a gente tem que mostrar, eu acho que o franzinho falou uma coisa que é real. Essa violência, quando existe violência, quebra de padrão, não é trabalhador que faz, né? Você vê, quando teve as manifestações lá atrás contra o aumento de tarifa, apareceu os black box, cadê eles? Sim. Sumiram. Eles não estavam lá para defender os trabalhadores, não era tudo aquilo, eram contra qualquer tipo de governo, cadê? Eles sumiram. Por quê? Porque não era trabalhador. Teve uma ocasião que um filho de um empresário de ônibus foi preso. Aqui em São que ele Paulo. estava quebrando aqui em São Paulo, ele estava quebrando a prefeitura e ele foi preso. Então, o que o filho do empresário de ônibus estava brigando contra o aumento de tarifa, gente? Pelo amor de Deus, né? E você vê que o trabalhador não é bandido. O trabalhador só quer o seu direito garantido. Porque você está saindo, a gente está lutando para que a gente baixe a jornada de trabalho
de 8 horas de 44 horas semanais para 40 horas, para 36 horas em alguns lugares, lá em Guarulhos, por exemplo, a gente conseguiu reduzir a jornada para 36 horas. Enquanto isso, os caras estão querendo aumentar, 36 horas dá o quê? Dá 6 horas por dia. Sim, sim, sim. Eles estão querendo aumentar para 12 horas semanais, ou de 12 horas por dia, dizendo que vão aumentar. É incrível, né? Se você abaixa para 6 horas diárias, você no mínimo vai ter que ter mais um trabalhador para completar uma jornada de 12. Sim. E ao contrário, o cara tem 8 horas hoje, né, em média. Ainda tem as empresas, a grande maioria, são 44 horas semanais, são as 8 horas diárias de serviço. Você vai aumentar mais 4, então você está tirando metade de uma jornada de um outro trabalhador. Sim, sim. Vai fazer a produção crescer mais rápido nesse momento, nessas 4 horas, e vai tirar o emprego, é isso que eles estão querendo. Então, assim, eu acho que no momento nós perdemos a noção da luta de classe. A luta de classe, ela é eterna. Não adianta você achar que você é amigo do empresário, que o empresário nunca mais vai... Você é o trabalhador ali, é a força de trabalho, é sim que o empresário te enxerga, como força de trabalho. Você nunca será amigo do empresário. Ele tem um outro tipo de vida, a vivência social dele é totalmente diferente da do trabalhador. Então nós temos que correr atrás para que a gente tenha cada vez mais direitos, mas nós nunca estaremos ali. Ele vai continuar, eles do lado deles querendo ganhar cada vez mais, gastando cada vez menos. Perfeito. E nós tentando manter nossos direitos coletivos. Tudo bem. Maurício Brinquinho, presidente de Sindicatos Condutores de Guarulhos Região, vereador lá na cidade de Guarulhos. Lá não, né? Aqui, porque vai passar sábado em Guarulhos, então aqui em Guarulhos também. E foi um dos comandantes, no bom sentido, da vitoriosa greve geral do dia 28. Eu queria mostrar aqui, pedir autorização para o Eduardo, nosso diretor, um documento que me entregou o Lorival Figueiredo Melo, que é o secretário-geral da CNTC, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio. Obrigado, Lorival. Obrigado, Robson, por ter levado o documento. Manifesto quanto à reforma trabalhista. Nenhum direito a menos. O Lorival me disse que eles pegaram ponto a ponto, contestando, né, o projeto do governo. Por exemplo, trabalho intermitente. Né? O que é o trabalho intermitente? Entre outras coisas. Hoje você tem a jornada, então você trabalha, digamos, 7 horas e 20, 8 horas por dia. No trabalho intermitente, você poderá trabalhar, sei lá, durante uma semana 12 horas, depois da outra semana você ficar em casa esperando o patrão te chamar, como o McDonald's tinha feito aqui e o Calazão, o sindicato do Sintoresp, derrotou. A terceirização ampla, trabalhador autônomo, então eles vão comentando cada item e fazendo a contraproposta da CNTC, né? E eles estão levando para os senadores um trabalho homem a homem, que eu acho correto. Lorival, eu vou depois pedir lá ao pessoal da agência de álcool que divulgue, suba no nosso site e fazer uma matéria contigo a respeito deste importante documento. Muito bem, vamos voltar aqui à questão da greve geral do dia 28, não só a greve congelada no tempo e no espaço, mas a greve entendida como uma decisão política dos trabalhadores de enfrentar um conjunto de reformas que é muito agressivo aos direitos dos assalariados, enfim, de todos que acordam cedo e dormem tarde trabalhando e carregam este país nas costas. Brinquinho, evidentemente que Guarulhos é uma cidade grande e aquela experiência, eu me lembro que há 27 sindicatos na cidade e os 27 se reuniram na sede regional da Força Sindical. E agora tem um ato para o dia 21 de maio também. Eu queria saber se você acha que esse padrão que se conseguiu estabelecer em Guarulhos, ele pode, por exemplo, funcionar aqui em São Paulo, funcionar em Santos, funcionar em Goiânia, funcionar, sei lá, no estado de Pernambuco, funcionar no estado da Amazônia, se é possível, já que os interesses de classe são muito parecidos. Franzinho, eu não sei se pode, eu sei que deveria. Certo. Essa é a grande verdade, deveria. Esse momento, o ataque é contra todo trabalhador e trabalhadora. Não distingue, só vou atacar ali os metalúrgicos, só vou atacar os condutores, só vou atacar os químicos, só vou atacar bancário. Não, ele vai atacar todo e qualquer tipo de categoria, né? Inclusive vai trazer, a meu ver, esse ataque que o governo golpista de Temer está fazendo aos trabalhadores e trabalhadoras, também vai tirar a qualidade dos serviços. Porque veja só, eu como motorista de ônibus, eu não vou poder mais me preocupar só em me especializar em fazer reciclagem, em curso coletivo, em direção defensiva, sendo que de 6 em 6 meses eu posso ter que trocar minha função. Sim.
Então eu não vou poder mais me dedicar tanto só à minha categoria. Eu vou também ter que saber fazer serviço de pedreiro ou de servente de pedreiro. Vou ter que saber fazer serviço de metalúrgico. E aquele negócio, Franzinho, quem sabe tudo não sabe nada. Claro. Quem faz tudo não faz nada, na verdade. Então eu acho que nós vamos perder uma qualidade muito grande com os profissionais. Sim. E você sabe muito bem que todo profissional de qualquer categoria, ele respeita muito aquilo que ele faz. Sim. E ele gosta de se especializar na área. E a gente, às vezes, só fica lembrando só da força de trabalho mais ali de chão de fábrica, né? Geralmente é peãozada, motorista, cobrador, pessoal dos metalúrgicos, químicos, como já tenho citado aqui. Mas a gente esquece também, porque os professores também vão ter esse problema. Sim. E aí como é que vai ficar nossas escolas, rede pública, com a qualidade dos professores que não vão ter tempo para se especializar? Porque também os engenheiros, médicos. Então, como será, né? Porque a gente tem lutado muito na Câmara dos Vereadores, lá em Guarulhos, pela qualidade do transporte, pela rapidez, principalmente. Eu discuto muito a questão de mobilidade urbana, principalmente a questão da rapidez do transporte, mas a população reclama muito da qualidade. Então, qualidade de um ônibus ter ar-condicionado, ter Wi-Fi, mas a gente esquece de ter a qualidade do trabalhador. Sim. Né? Como um trabalhador que de 6 em 6 meses ele vai ter que fazer qualquer tipo de função, e aí a gente coloca uma questão, né? Se de 6 em 6 meses, você como terceirizado, de 6 em 6 meses você vai ter que trocar de emprego, né? Você já tem seu tempo ali de experiência, como que você vai... E aí, você não termina 6 meses um emprego e você começa outro. Sim. Você tem aquela duração, como você falou, vai ter o trabalho intermitente também, né? Como que esse trabalhador vai conseguir contribuir 49 anos para a Previdência? Pois é. Né? Você tem um outro tipo de trabalhador também, que é o temporário terceirizado. Você viu isso também? Não? Sim. Que é aquele que, por exemplo, na empresa de ônibus, se um rapaz foi afastado, um motorista, um cobrador, foi afastado por problema de saúde, tá na caixa, né? Tá na Previdência e tal, por problema de saúde, a empresa vai poder contratar um terceirizado para suprir aquele trabalhador durante o período que aquele trabalhador tiver no INSS. Né? E esse trabalhador que está ali, como é que é? Estão otimizando o bico. Sim. Né? Porque o trabalhador vai viver de bico, essa é a grande verdade. Você imagina, o trabalhador está ali, trabalhando naquele período, vai ter restrição de salário, vai ter restrição de direitos, porque o trabalhador que cumprir esse prazo até então não está garantindo os mesmos direitos, estão discutindo agora para garantir os mesmos direitos, mas não está garantindo os mesmos direitos. E quando o outro trabalhador recuperar a sua saúde, se conseguir recuperar a saúde, esse trabalhador que cumpriu esse período, né, que tampou esse buraco para a empresa, né, falando assim, vai ser descartado. Né? Nós, como força de trabalho, seremos mais descartados ainda, seremos bem... O projeto do Temer é transformar o Brasil num grande Porto Rico, com as características mexicanas, que é o crime organizado atuando fortemente em várias áreas. Mas você fala isso aqui numa televisão, você não tem receio? Não, é o desenho, é óbvio. Porque se você desmonta a Seguridade Social e você promove exclusão social em massa, se você proíbe o Estado durante 20 anos de investir razoavelmente em educação e saúde, se você desmonta o setor produtivo, desorganizando a indústria nacional, você desorganiza a nação. E aí, em vez de ser uma nação, uma coisa orgânica, ser um povo, vira um bando. E no bando prevalece a lei do mais forte, de quem tem o berro na mão. Brinquinho, nós vamos chamar agora uma externa, que a agência sindical fez, na reunião das centrais sindicais, que aconteceu esta semana no Diese, justamente para tratar do pós-greve e dos encaminhamentos junto ao Congresso Nacional e do Ocupe Brasília. Ali o Juruna me lembrou, é Ocupe Brasília. Dia 24 haverá uma grande ocupação em Brasília, parece que haverá também um acampamento dia 17, aí depois o Brinquinho fala um pouco sobre isso. Vamos lá, a reportagem? Podemos ir? As centrais CUT, Força Sindical, Nova Central, CTB, CGTB, CSP com Lutas e Intersindical se reuniram segunda-feira, dia 8, na sede do Diese para alinhavar as ações conjuntas de combate às reformas da Previdência e Trabalhista que estão tramitando no Congresso Nacional. Eu acho que as centrais sindicais elas estão compreendendo a importância do momento político que o país atravessa.
nós estamos aí, né, fazendo frente a uma agenda extremamente regressiva e a sociedade reclama uma alternativa para o país. Vai ficando cada vez mais claro e evidente que nós devemos jogar todos os nossos esforços no sentido de construir uma agenda para o país, que retome o crescimento econômico e possibilite a geração de emprego e renda. Com a possibilidade de adiamento das votações das reformas no Congresso, as centrais decidiram ampliar a mobilização e adiar a marcha para Brasília. A data escolhida foi o dia 24 de maio. Mas até o dia 24, casse o seu parlamentar. Casse o seu deputado, casse o seu senador na sua cidade, na sua base eleitoral, nos aeroportos, assembleias em todas as categorias, não só para organizar a caravana do dia 24. A equipe do DIEESE orientou os dirigentes. Os trabalhos serão mais demorados. A mobilização, ela continua num processo longo, porque tanto a reforma trabalhista quanto a previdenciária terá tratamento legislativo longo. As reformas estão sendo discutidas na Câmara e no Senado e não devem ser atropeladas. No caso da trabalhista, no Senado, são 3 comissões, 3 votações em comissões para depois ir para o plenário. Isso pode dar junho, pode dar julho, pode dar agosto, depende do processo. Já a reforma da Previdência, agora na Câmara, é uma mudança constitucional, ela exige 2 votações nominais no plenário. Mesmo que uma ocorra entre 15 e 20, a outra deve ocorrer no final do mês de maio, início no mês de junho. Se adia um pouco mais, se a votação ocorre entre 20 e 25, provavelmente a próxima votação ocorre só no início do mês de junho. As centrais apostam em uma mobilização ainda maior que a do dia 28. As pesquisas mostraram que a sociedade está a favor do movimento. A sociedade está contra as propostas que o governo está fazendo. Dia 28 foi um dia positivo, um dia feliz para os trabalhadores, porque conseguimos trabalhar unitariamente. E de agora, dia 24 em Brasília, eu creio que nós damos um grande passo para enfrentar o governo que quer cada vez mais prejudicar os trabalhadores. Até o dia 24 de maio, a mobilização será intensa. A nova central, por exemplo, já está desde sexta-feira convocando uma plenária das suas entidades filiadas para o dia sexta-feira, dia 12, vai ser no CMTC Clube, onde a gente já vai começar a identificar quais são as entidades que têm condição de alugar ônibus. Aqui não tem condição de alugar ônibus, mas tem condição de mobilizar para lotar ônibus, e discutir a questão da manutenção das despesas de viagem, porque a delegação que vai e volta tem que fazer várias paradas na estrada e tal, tem todo um problema de alimentação. Então a gente já vai estar debatendo isso na sexta-feira. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar. Hoje o segundo programa das séries Greve Geral e Sindicalismo e Greve Geral, tratando com Maurício Brinquinho, que é do Sindicato dos Condutores de Guarulhos, presidente, é da CUT e é vereador no município. Nós já temos perguntas, eu vou passar a nossa Ariane Soares para que encaminhe a pergunta ao nosso convidado. Vamos lá? Vamos. Josinaldo José de Barros, do Cabeça, ele é vice-presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de Guarulhos. Brinquinho, no dia 24, sua categoria vai ocupar Brasília, levando ônibus juntos com os demais sindicatos? Cabeça, um forte abraço. Você também foi imprescindível nessa greve, nessa paralisação do dia 28 e tem sido imprescindível também em todas essas organizações que a gente tem feito no movimento sindical geral lá em Guarulhos. A gente tem por obrigação continuar as nossas manifestações, nossas mobilizações, viu, Cabeça? Não tem como a gente parar. Então, no dia 24, nós vamos ter que lotar ônibus. E é assim, ó, nós vamos arrumar até mais ônibus para trazer o pessoal dos metalúrgicos aí com a gente, para a gente ir junto, né? Mas nós temos que nos inserir. Todas as categorias têm que continuar inseridas em todas as manifestações, em todas as discussões contra esse modelo que estão colocando. Porque assim, olha, no governo Lula, foi deixado muito bem claro que quando existe crise, você tem que dar maior condições aos trabalhadores. Você tem que criar, você tem que fazer uma criação de uma geração de empregos maiores. Você tem que fazer o trabalhador gastar mais na economia interna do país, né? Com isso, e aí assim, você tirar alguns impostos, como aconteceu os IPIs, então você teve no meio de uma crise mundial, que foi uma das maiores crises, né, depois acho que de 39,
que até os Estados Unidos, que foi um dos centros dessa crise, e que o Lula chamou de mamarola quando batesse aqui, todo mundo deu risada, e foi uma grande verdade. Porque o trabalhador continuou comprando carro zero, viajando de avião. Então, assim, a economia comprando eletrodomésticos, né? As questões de celulares e televisores e tudo. Pô, todo dia tinha coisa nova no mercado porque o trabalhador estava consumindo e consumindo internamente. E como a economia no Brasil estava mais estável, você tinha investidores de fora do país. Agora não, agora a crise está colocada só para os empresários. Então, assim, o problema é a previdência, o problema é o salário do trabalhador, o problema é a carga horária. Todos os problemas do país estão voltados para cima do trabalhador, está voltado para a classe mais pobre, não é. O empresário não vai para o mercado todo dia fazer compras, não vai comprar roupa ali todo dia, e mesmo que fosse, ele não consegue aquecer a economia. Claro, claro. Né? Você tem um número muito menor de empresários do que da população que trabalha, isso é uma lógica. A economia tem que ter escala. Isso, a economia tem que ter escala, é verdade. E estão tirando o poder de compra justamente de quem mais gasta, de quem mais produz no país. E isso vai gerar cada vez mais crise. Certo. Né? O plano Porto Rico, o plano México, quando você abate a Previdência, quando você esfrangalha a Previdência, você tira a renda dos pequenos municípios, porque já está aprovado. Isso é o IBGE que mostra. Boa parte dos municípios depende da renda dos aposentados e pensionistas. Se você arrocha essa renda, você corta a receita vital dos municípios e você engessa ainda mais a economia. O Edu está chamando de ter um intervalo, eu vou pedir então ao nosso convidado Maurício Brinquinho para a gente fazer aqui uma pausa para respirar um pouco. Daqui, após a matéria com o GT, a gente volta a falar da greve geral do dia 28, do pós-greve, desse ato que vai ter em Guarulhos dia 21 de maio, chamar o pessoal para comparecer junto ao Bosque Maia, do Ocupe Brasília dia 24 e outra coisa, de falar com os deputados, porque na época da campanha, o nego cai de paraquedas na cidade pedindo voto. E nós queremos saber como é que votou lá o Jorge Tadeu, Mudalem, como é que votou o Eli Correia, como é que votou o Celso Russomano e tantas outras pessoas muito bem votadas. Eu não estou questionando o mandato de ninguém, o mandato é legítimo, mas estou questionando qual é a posição e a postura em relação às emendas que violentam os direitos e que empobrecem o povo. Porque, como eu sempre canso de dizer aqui, falava o doutor Aníbal Fernandes, os direitos são a propriedade do povo. O povo que perde direitos é um povo que fica mais pobre. E ficando mais pobre, fica mais frágil em tudo que você pode imaginar. Então vamos à matéria com o GT, voltamos já já. O presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, esteve em Brasília e, numa reunião com senadores, explicou a importância do Senado apresentar emendas ao projeto de reforma trabalhista, aprovado pela Câmara. Na opinião de Patá, o projeto é prejudicial aos trabalhadores. 14 milhões de pessoas desempregadas é um crime lesa pátria. É uma situação muito grave e nos coloca num desconforto sem tamanho. As falas dos deputados com relação ao movimento sindical e com relação ao direito do trabalho nos deixa muito constrangidos. Muitos dos deputados que foram eleitos com o nosso apoio viram as costas e colocam de tal forma um ódio que eu não imagino que tinham no coração de alguns deputados. Hoje é o momento de nós construirmos o diálogo. Nós temos que construir um caminho de dar crescimento econômico, inclusão social e trabalho decente. Não é valorizando o fim das homologações do movimento sindical, valorizando a relação capital e trabalho entre o empresário e o trabalhador sem o movimento sindical, eliminando o custeio do movimento sindical de uma forma rápida para acabar com o movimento sindical, onde as eleições dos trabalhadores nas bases, ou na fábrica, ou nas lojas, o movimento sindical é proibido de estar presente. Que democracia é essa que podemos permitir eliminar o principal articulador do diálogo das negociações coletivas, que é o movimento sindical? Movimento sindical esse que ajudou a acabar com a ditadura.
Movimento sindical esse que ajudou a acabar com a inflação e que sempre esteve ao lado de toda e qualquer proposta do governo para crescer a economia, para gerar emprego e ter cidadania. Então nos sentimos realmente muito constrangidos em ter que vir aqui, falar com senadores e senadoras e com todos os nossos companheiros, no momento tão grave que nós estamos vivendo, querer acabar com um dos baluartes da democracia, que é o movimento sindical. Renan, nosso senador, e com todos que aqui estão, a sua liderança é importantíssima. Vamos construir um Brasil de inclusão, um Brasil de cidadania e um Brasil de emprego. Maurício Brinquinho, muito boa fala do Patá, hein? Ótima fala, e ele pegou todos os pontos principais. Principalmente essa questão de jogarem em cima do movimento sindical, esse problema todo, dizendo que é o movimento sindical que não quer a reforma porque vai atacar o movimento sindical. O movimento sindical é o que menos vai ser atacado, na verdade, porque vai ter grandes problemas, os trabalhadores precisam realmente investir no movimento sindical, porque é esse que garante seus direitos coletivos, mas os mais atacados serão os trabalhadores. Eles querem esconder, eles querem sempre colocar algum pano de fundo para que, com toda essa crise política que nós passamos também nesse momento, com toda essa raiva que as pessoas estão tendo dos maus políticos, acabam esquecendo dos bons políticos também. Né? A gente sabe que também tem sindicatos também que têm problemas, mas também tem bons sindicatos. A gente demonstrou isso em Guarulhos, quando você para a cidade inteira. Sim. Isso quer dizer que o trabalhador está sendo muito bem orientado, o trabalhador está tendo quem discuta por ele essa defesa de seus direitos. Então eles estão novamente colocando esse pano de fundo para ver se em algum momento o movimento sindical recua também. Eu acho que o movimento sindical não deve recuar em momento nenhum. Devemos sim continuar essa luta, porque o maior prejudicado serão os trabalhadores e as trabalhadoras da nação brasileira. Perfeito. Obrigado, Maurício Brinquinho. Eu quero registrar que hoje aconteceu em Brasília uma plenária das confederações. A Luciana, que trabalha com a gente na agência sindical, falou com o Arthur Bueno de Camargo, que é o coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Em breve nós vamos reproduzir nos materiais da agência aqui também o que deliberou aquele grupo de confederações, de dirigentes muito experientes e responsáveis, no sentido de fazer o enfrentamento à reforma, de agir conjuntamente com as centrais sindicais e também com as federações e seus sindicatos. Então, Maurício Brinquinho, falar do voto dos deputados. Eu não vou fazer patrulhamento ideológico, porque na democracia cada um pensa o que bem entender e fala e responde por aquilo que fala. Mas nós temos em Guarulhos vários deputados, 2 identificados claramente com a cidade, que é o Jorge Tadeu e o Eli, se não me engano, os 2 são do DEM. Né? Sim. Também foi muito bem votado o Celso Russomano, teve voto para Dedéu lá, o voto que ele teve em Guarulhos, estava para eleger um vereador na cidade. Quando chegam as reformas, no caso do Tadeu, ele votou contra a reforma trabalhista, votou a favor da reforma trabalhista, a favor da reforma previdenciária. O Eli, o que ele fez? Na questão da Previdência, ele votou contra, mas na trabalhista ele votou a favor da reforma. Sim. E o Russomano passou o rodo. Então eu quero saber se o movimento sindical da região, se as centrais sindicais, ou em Guarulhos, ou aqui em São Paulo, ou no Brasil, como é que está sendo essa abordagem aos deputados? Está se falando com os parlamentares nas suas bases eleitorais? Os parlamentares estão sendo buscados, no bom sentido, nos aeroportos, para serem abordados ali quando vão fazer o embarque ou desembarque? Porque não adianta você ir lá em Brasília e pressionar o deputado, não adianta, mas não é o mais importante, pressionar o deputado de Uberlândia, porque o voto dele está lá em Uberlândia, você tem que ir lá na cidade dele. Então eu queria saber em Guarulhos se vocês vão conversar, não é bater ninguém, não é pressionar ninguém, mas se vocês vão conversar com esses parlamentares, o que vocês estão pensando? Na verdade, a gente tem mais do que conversar, né? Porque, assim, não são votos meus. Pode ter certeza que eles nunca receberam um voto meu e nunca receberão justamente por causa disso. Nunca tiveram um compromisso direto com a classe trabalhadora, né? A gente sabe que na luta de classe eles têm a posição deles que é certinha, que é do lado empresarial. Mas a gente tem um grande problema ainda na sociedade brasileira, que é o esquecimento do voto, né? Então a pessoa às vezes vota, você pergunta em quem votou, ela sabe ali na hora, naquele momento, né? Porque tem aquela tendência de votar em quem ganha e tal, mas depois a pessoa acaba, não lembro em quem eu votei e tal, ou então às vezes até finge que esquece pela vergonha do deputado que foi colocado lá.
Mas a gente tem que fazer, a gente vai ter que fazer, eu acho, e aí assim, principalmente ali o Cabeça e o Barros têm feito bastante isso, o Marcão também na subsede da CUT, tem discutido muito essa questão da gente relembrar todos os pontos que esses deputados estão fazendo contra os trabalhadores. Porque no meio dessa reforma a gente ainda não está sofrendo, mas o ano que vem o trabalhador vai sofrer muito já com essa reforma. Sem dúvida. E na hora de ir para as urnas, a gente vai ter que lembrar bem o trabalhador, quem fez aquilo com o trabalhador. Né? E aí eu acho que a gente tem que demonstrar, pôr a cara desses deputados, sim. Tem que pôr a cara deles ali para mostrar, olha, foi esse aqui que tirou o seu direito, viu, seu condutor, viu, metalúrgico, viu, você que trabalha na saúde, olha, foi esse fulano aqui que tirou o seu direito, foi ele que acabou com a sua carteira de trabalho, foi ele que acabou com a sua aposentadoria, foi ele que acabou com o seu 13º, foi ele que aumentou a sua jornada de trabalho para 12 horas, a gente vai ter que fazer isso sim. Perfeito, perfeito. É legítimo, é justo e é democrático. Eu quero aproveitar e mostrar mais uma publicação, até passou lá para a agência sindical, fizemos a edição, na verdade, de um livreto do Sindicine, Guia Prático de Procedimentos Sindicais. É o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Cinematográficas, de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins, Distrito Federal, etc. É uma categoria interessante, porque reúne desde o motorista que trabalha numa produção, o eletricista, até o diretor de fotografia, a pessoa que faz um trabalho mais intelectual na produção de uma obra cinematográfica, seja ela de ficção, seja ela publicitária. Eu não tive tempo de ler ainda, mas fala aqui da lei 6.533/78, o decreto 82.385/78, que um criou e o outro normatizou a profissão. Então eu creio que tem aqui um conteúdo interessante, e se você atua nessa área, procure seu sindicato, o Sindicine, para entender que tem uma convenção coletiva, quais são os seus direitos, enfim, o que a lei também te protege, o que te propicia aquela entidade de classe em termos de benefícios e de assistência. O Edu nos avisa que nós temos perguntas, né, Edu? Então vou passar para a nossa Ariane Soares para enviar uma nova pergunta ao nosso convidado de hoje, Maurício Brinquinho. Podemos ir? Podemos. Pergunta agora é do jornalista da CNTM, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, o Val Gomes. Brinquinho, qual a expectativa da categoria depois de participar da greve vitoriosa? Ela sente que o sindicato foi relevante? Há demonstrações de interesse em continuarem mobilizados? É um momento propício para o sindicato investir em sindicalização? Olha, Val, o que acontece? O momento propício de discutir sindicalização é a todo momento você trabalhando sempre para a categoria. Nós hoje, em Guarulhos, sindicatos condutores, nós temos quase 90% dos trabalhadores associados. Que beleza, hein? Né? Nós trabalhamos muito isso, por isso a gente trabalha demais, faz bastante seminários, discute sempre com a categoria para que eles vejam a relevância que tem o sindicato. Isso eu acho que é muito importante para qualquer sindicato. Eu acho que o momento, apesar de ser caótico, também é um momento bom para que os sindicatos relembrem suas origens. Sim. Né? Relembra quando os sindicatos começaram lá embaixo dos pés de árvore ali e não tinham as estruturas que tem hoje e que tinham que convencer o trabalhador a pagar a sua sindicalização para você poder ter estrutura para fazer a luta. Né? Então eu acho que o momento é super propício. Também a gente tem um outro ponto muito importante, que no meio desta guerra contra os trabalhadores, nós também estamos em campanha salarial. A database nossa é 1º de maio. Né? Nós vamos ter agora uma primeira reunião, nós já fizemos todas as assembleias, já protocolamos pauta, e agora na segunda-feira, dia 15, nós vamos ter nossa primeira reunião com o setor patronal. E o setor patronal, o discurso do setor patronal, a gente tem certeza que vai vir de encontro com o discurso do Temer. Sim, sim. E aí é onde o trabalhador e a trabalhadora vai enxergar ainda mais que é um golpe realmente do setor patronal. Você falou uma coisa importante, o Russomano, ele teve quase 90 mil votos em Guarulhos, não dá para eleger muito vereador lá. Sim. Dá para eleger uns 10, 15 vereadores ali, né? E gozado que ele se elegeu em cima da defesa dos direitos dos consumidores. Russomano, deixa eu só te falar uma coisa, os consumidores que você defendeu são trabalhadores e agora não vão poder mais consumir com essa reforma que vocês estão fazendo aí não, viu? Não vai conseguir mais consumir desse jeito. Eu quero ver quem você vai defender depois disso. Ele vai ter que inventar uma outra ladainha. Verdade. Muito bem. Hoje nós estamos fazendo o segundo programa da série Sindical em Greve Geral, pós-greve geral, de 28 de abril. Estamos aqui recebendo o Márcio
Maurício Brinquinho, toda hora eu estou errando o nome aqui, porque tem um dirigente amigo meu, que é o Márcio aqui dos gráficos. Falando sobre o pós-greve, o que nós vamos fazer doravante. Tem já falou do Ocupe Brasília dia 24, né, agora da campanha salarial, mas eu queria saber também no âmbito da CUT, como é que você, sendo da Central Única dos Trabalhadores, como é que a Central está encaminhando essas mobilizações, se é via regional, se a CUT tem uma regional no Alto Tietê, se é a CUT estadual, que é até o Douglas, né, que preside, sim, se é a CUT nacional, como é que a discussão de enfrentamento da reforma está sendo feita no âmbito da CUT e como é que a CUT está se preparando para o Ocupe Brasília, a ocupação cívica, democrática, pacífica, que a gente não faz arruaça, no dia 24. Como é que está a discussão na Central? A gente não faz arruaça mesmo, mas nós provamos em todas essas grandes mobilizações realmente do Brasil, que pararam o Brasil, foram mostradas que os trabalhadores estão indignados, estão de braços cruzados apenas, não depredando, né? Toda a organização, a parte da CUT Nacional, sim, e que vai sendo distribuída para as suas estaduais e suas regionais. Lá em Guarulhos a gente tem uma regional de Guarulhos mesmo, quem está lá hoje sob o comando do Marcão, que é do Cinti Saúde. Começou uma discussão como se fosse uma marcha dos 100 mil. Sim. E depois, principalmente depois de ontem, quando nós conseguimos ocupar Curitiba com mais de 50 mil pessoas, aí essa questão do Ocupe Brasília se tornou muito mais forte. A gente sabe que 100 mil, acho que vai chegar nas primeiras horas de Brasília, vai chegar a 100 mil. Estamos nos preparando muito. Tá. Da mesma forma que o presidente Wagner, o presidente nacional, Wagner Freitas, discutiu muito conosco, principalmente com o setor de transporte, pedindo a nossa colaboração e que a gente parasse realmente, fizesse toda essa discussão com os trabalhadores e parasse 100% por causa da questão da gente poder ajudar as outras categorias também, né? E para elencar a importância que tem o transporte no Brasil, também tem feito pedido para que a gente se esforce, para que a gente vá em massa também para Brasília. E nós vamos nos mobilizar, sim, vamos levar dirigentes sindicais, a gente conversando também com o Douglas, nós vamos tentar garantir que dirigentes sindicais, que militantes de nossa base, e não só da base dos condutores, mas também de todos os sindicatos ali das centrais, eu acho que junto com a Força, junto com a UGT, com você falou com o Álvaro também, acho que a CSB, acho que a gente vai conseguir levar um grande número de trabalhadores e trabalhadoras lá para Brasília para fazer um movimento bonito igual a gente tem feito. Civilizado e mostrando a nossa indignação, a indignação dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil em relação ao golpe que estão dando na gente. Perfeito. Brinquinho, deixa eu só pedir a licença para passar aqui um arquivo sindical, que é um momento de memória. A gente tem muito material de audiovisual na agência e para que não ficar perdido lá nos arquivos, nós exibimos aqui de vez em quando. Me diz o Edu que é uma entrevista feita em 2014 com o Dr. Cid Carvalhais, que presidia o Sindicato dos Médicos. Grande Cid, que há tempos eu não vejo. Vamos ver a matéria, eu nem sei o que eu tratei ou alguém que nós tratamos com o Dr. Cid. Vamos lá? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Dr. Cid Carvalhais, médico, presidiu por um bom período o Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo. Nessas gestões do senhor, frente a essa entidade de luta, o que o senhor pode destacar para a gente em termos de importância para a categoria e para o movimento sindical como um todo? Eu destacaria alguns pontos. Primeiro, uma luta pelo fortalecimento do SUS, garantindo a universalidade do atendimento e a solução dos problemas, das demandas que estão aí espalhadas por todos os cantos do país, e com um destaque especial para a urgência e emergência. O outro aspecto é o relacionamento com os planos de seguros de saúde, que indiscutivelmente eles são cáusticos para os pacientes, cobram prêmios mensais exorbitantes, as mensalidades são muito caras, cada vez mais oferecem menos, restringem uma série de ações dos médicos, interferem na autonomia profissional e acabam praticando uma remuneração muito tênue, muito baixa e muito difícil de sustentabilidade. No que diz respeito aos governos de uma maneira geral,
Nós temos aí as responsabilidades tanto dos governos municipais quanto do governo estadual e o governo federal. É uma responsabilidade que deixa muito a desejar na saúde, no aspecto do financiamento, do gerenciamento e das políticas públicas de saúde. Como é que é a relação do sindicato com o Ministério da Saúde para tentar amenizar esses problemas ou resolver dentro daquilo que for possível na esfera sindical? Olha, o relacionamento sempre foi muito bom, independente dos governos. Os ministros que passaram pelo Ministério da Saúde, todos eles estabeleceram diálogos. Então, o diálogo foi sempre muito franco, muito aberto e muito objetivo. As soluções é que deixam a desejar, também deixaram a desejar em todos os governos. Essa categoria sempre mobilizada. Muito. E, inclusive, em termos de mobilizações, né, Robson, nos últimos anos, os médicos foram às ruas. O 7 de abril de 2010 foi uma referência de mobilização exatamente para sensibilizar a respeito de todos esses problemas da saúde. E em junho do ano passado, o movimento popular se integrou e isso deu uma repercussão muito grande. Talvez neste período do ano passado, nós tenhamos tido a saúde como o foco principal da mídia brasileira, em todos os instantes, em todos os momentos. Isso fez com que a população discutisse seus direitos à saúde. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, retornamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar, já indo para os finalmente. O nosso programa Pasta em Guarulhos está aqui todo sábado das 20h30 às 21h30, canal 3 da NET, ou pelo site tvguarulhos3.com.br. Também passamos em Brasília toda terça-feira na TV DF, TV Comunitária DF, canal 12 da NET, das 18 às 19 horas. Muito obrigado, Paulo Miranda, e todos que nos apoiam lá na capital federal, onde nos encontraremos dia 24 no Ocupe Brasília. Rapidamente, Ariane, a última pergunta ao nosso Maurício Brinquinho, nosso convidado de hoje. Vamos lá? Vamos encerrar então com a pergunta do Robson Giogazola, jornalista da FEComerciários. Quem apareceu ali no vídeo fazendo entrevista ele apareceu há pouco. O senhor reconhece uma certa adesão do próprio trabalhador registrado em carteira a essas reformas? Será que falta uma comunicação mais didática do sindicato sobre o tema? Olha, Robson, acho que no começo sim. No começo sim, tanto é que quando eu citei a questão de quando teve as paralisações em relação às tarifas de ônibus, aos aumentos de tarifa, e que isso ia se tornar em alguns outros pontos, iam começar a se levantar pessoas que não eram realmente do movimento de trabalhadores. E quando começou a questão das reformas, eu falei que os primeiros que iriam sofrer com isso seriam os trabalhadores com carteira assinada. Num certo momento sim, mas hoje eles estão percebendo. Tanto é, novamente eu vou dar um exemplo de Guarulhos, e não foi só Guarulhos. As maiores cidades do Brasil pararam com os trabalhadores pararam. Então os trabalhadores cruzaram os braços. Por exemplo, em Guarulhos nós sofremos uma liminar que nos horários de pico os ônibus a frota teria que rodar 70% dos ônibus. E os trabalhadores falaram, presidente, não se preocupe, que não terá 70% de trabalhadores para poder rodar. Nós não iremos para a porta da empresa, justamente para que o sindicato demonstre que não teria condições. Quem fez a greve fomos nós, os trabalhadores. E eles fizeram essa greve justamente por todas as condições que a gente tem aplicado didaticamente para os trabalhadores. Eu acho que quanto mais você se investe em formação, melhor é a retribuição dos trabalhadores para a política das suas cidades e para a política sindical. Muito obrigado, Maurício Brinquinho. Chegamos ao final do programa. Não deu nem para falar do seu trabalho de vereador, você virá outra ocasião aqui, ou falaremos lá em Guarulhos, em alguns veículos que a gente tem algum espaço generosamente lá, e falar do trabalho político construtivo, concreto, progressista, etc. Eu quero terminar o programa mandando um abraço para um sujeito chamado Lula. Eu não sou do PT, eu raramente voto em candidato do PT, mas eu achei que o Lula ele teve uma conduta digna ontem perante o juiz. Ele foi sereno na hora de ser sereno, foi didático na hora de ser didático, foi firme na hora de ser firme, foi irônico na hora de ser irônico. Teve uma conduta que, digamos, não desmereceu a sua biografia. O juiz Moro, ele precisa entender que ele não é a lei. Ele não é a lei. A justiça tem ritos, tem instâncias. O tribunal
Não existe tribunal de instância única. Isso é ditadura. Na democracia você tem que recorrer, tem que recorrer até a última instância, ao pleno, etc, etc. Então, não se pode condenar ninguém por antecipação, não se pode coibir o direito amplo de direito de defesa, e foi muito bom o que o Lula falou ontem e acho que esclareceu muito a cabeça dos brasileiros. O Lula é do nosso lado, nós somos do lado dele e a luta continua, como se diz por aí. Quinta-feira que vem estamos aqui novamente com um novo repórter sindical tratando de greve geral, pós-greve geral, já perto do dia 24 do Ocupe Brasília. Até lá, um forte abraço. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.